Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília, aquele nosso horário de sempre. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa terça-feira bem informado? Pega o seu cafezinho que eu te conto quais os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo neste 23 de abril. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Gabinete de Segurança Institucional fez alerta ao governo sobre vazamento de dados 3 dias antes da invasão no sistema de pagamentos. Brasil vive quarta onda de calor do ano. Termômetros podem chegar aos 35 graus em pleno outono. O presidente da Argentina, Javier Milei, comemora terceiro superávit mensal consecutivo. E ainda, líder norte-coreano Kim Jong-un supervisiona exercício de contra-ataque nuclear. Reparou como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vamos juntos! O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo, ligado ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, emitiu um alerta na última sexta-feira para o aumento dos casos de vazamento de credenciais de acesso aos sistemas do governo. No início de abril, invasores conseguiram utilizar os dados de acesso de pessoas habilitadas a fazer as operações financeiras. Há a suspeita de que recursos da União foram transferidos ilegalmente por meio de emissão de ordens bancárias. Vamos entender melhor tudo isso. A advertência foi feita 3 dias antes da confirmação de que a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar uma invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. O Gabinete de Segurança Institucional e a Agência Brasileira de Inteligência acompanham a apuração do caso. O centro também recomendou aos órgãos federais que redobrem os protocolos de segurança para ingressar nas plataformas. Até março deste ano, foram identificados mais de 4.000 tentativas de mau uso de dados públicos. O maior número de ocorrências registradas, até agora, é de vazamento de dados. Ao todo, foram 1.500 ocorrências. A invasão à plataforma de pagamento do governo ocorreu no início de abril, e há a suspeita que recursos da União possam ter sido transferidos ilegalmente por meio de emissão de ordens bancárias. Com o ataque, os invasores conseguiram utilizar os dados de acesso de pessoas habilitadas a fazer as operações financeiras. É para evitar este tipo de vazamento de dados que o Gabinete de Segurança Institucional emitiu o alerta para que os usuários passem a adotar, por exemplo, o múltiplo fator de autenticação para todos os processos de logins. Além disso, recomendou a utilização de certificados digitais de governo para os processos de login com privilégios elevados. As duas barreiras garantem proteções após o acesso aos sistemas. Em nota, o Tesouro Nacional informou que o episódio não configura uma invasão, mas sim uma utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular. E reforçou que colabora com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes. E olha só, a Receita Federal libera hoje a consulta, gente, ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023, ano base 2022. O crédito será realizado no dia 30 de abril. Só para lembrar, o lote residual se refere aos de contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda, mas depois regularizaram aí as suas pendências. O valor total é de R$ 457.700.000 para cerca de 350 mil contribuintes. Parte do valor é destinada àqueles que têm prioridade, como idosos, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave, declarantes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou aqueles que optaram por receber a restituição via Pix. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e selecionar a opção Consultar a restituição. Caso o contribuinte encontre alguma pendência, é possível retificar a declaração e corrigir as informações. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o crédito não seja realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil.
E agora vamos falar de política, porque o Senado começa a debater hoje a PEC que cria um novo benefício salarial para juízes, magistrados, promotores e defensores. Nós falamos sobre esse assunto na última semana e essa é a segunda vez em 11 anos que o Senado tenta aprovar essa medida, que tem gerado embates entre o governo e a oposição. Vamos acompanhar. A proposta, que é uma iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, cria uma parcela mensal de valorização por tempo de exercício para servidores públicos da carreira jurídica. O texto prevê o pagamento de 5% do salário para cada 5 anos de serviço, com um limite máximo de 30%. Segundo o projeto de lei, o objetivo é evitar a migração de magistrados do serviço público para o setor privado, oferecendo uma estruturação sólida, boa remuneração e atratividade. Além disso, também teriam direito ao quinquênio os ministros e conselheiros de cortes de contas, advogados públicos, integrantes das carreiras jurídicas e defensores, desde que não exerçam outra atividade remunerada. O texto também prevê que os gastos com esse benefício não entrariam no teto constitucional, que é a regra que estabelece o limite máximo de remuneração que pode ser recebida por servidores públicos. Atualmente, o teto é a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal, equivalente a R$ 44 mil. A proposta tem gerado discussões no plenário, já que é motivo de preocupação para o Ministério da Fazenda, que estima um impacto aos cofres públicos de R$ 42 bilhões por ano. Antes da votação, em primeiro e segundo turno, é necessário que a proposta passe por 5 sessões de debate. Seguimos ao vivo, gente. Agora 8 horas e 38 minutinhos. Nessa segunda-feira foi oficializado o programa Acredita, que possibilita aí a renegociação de dívidas de pequenos empresários, além de um crédito imobiliário voltado para a classe média. No evento de lançamento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou sobre a importância do crédito para o desenvolvimento de um país. Vamos ouvi-lo. Nossa ideia aqui é mostrar que o crédito é uma alavanca imprescindível do desenvolvimento econômico de qualquer país. Nenhum país se desenvolveu sem essa alavanca e não olhando para um segmento do setor produtivo, mas olhando para aqueles segmentos todos que podem fazer diferença em conjunto. Bom, um dos eixos do Acredita estimula o crédito imobiliário voltado para a classe média para brasileiros que não se qualificam para os programas habitacionais populares. Para a gente entender o que está por trás do setor da construção civil, olhamos para esse tema na nossa entrevista de hoje. Converso agora com o economista Denis Medina. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Primeiro, eu gostaria que o senhor nos explicasse a importância da construção civil para um país, na geração de emprego, renda, crescimento econômico. Um dos pontos principais do crescimento econômico de um país realmente é a construção civil. Quando a gente olha, por exemplo, o crescimento da China, boa parte do crescimento dela foi baseada justamente no crescimento da construção civil. Aqui no Brasil, por exemplo, onde por aproximadamente 3% aproximadamente 3 milhões de empregos são conectados diretamente à construção civil. Mas veja, isso já foi 7% do PIB, a gente já teve muito mais participação. Então, vai realmente estimular a construção civil, porque a gente está num momento de crescimento econômico que a construção civil vai ter uma participação muito forte. Tem uma importância enorme. Com relação ao crédito imobiliário, qual é a relação de importância dessa proposta para os bancos e de que forma o Acredita irá, de fato, favorecer a classe média, que é o foco dessa medida na abertura de novos financiamentos? Porque a maioria dos imóveis são justamente comprados através de crédito. A grande questão é que ainda não temos os parâmetros exatos do que vai ser para a classe média. A classe baixa já tem o programa Minha Casa Minha Vida, que ajuda muito, né? Que estimula a habitação, a construção civil para esse setor, mas a coisa fica no setor mais clássico, tradicional. Então, um programa específico para estimular esse tipo de
financiamento para essa classe social é muito importante e pode alavancar muito o setor. Agora, entre expectativa e realidade, podemos dizer que a indústria da construção está mais otimista e que esse programa veio, de fato, em uma boa hora? Estava otimista com as expectativas de taxa de juros, que é muito positivo, porque muito da construção civil é financiado através do financiamento imobiliário. Então, com a queda da taxa de juros, isso já naturalmente estimularia o setor. E agora o que o governo está trazendo é um novo estímulo. Até porque, por conta das questões fiscais, a gente esperava uma queda da taxa de juros mais acelerada. Mas o Banco Central está meio receoso com essas questões. Ela vem caindo, mas talvez não caia tão e tão rápido quanto se esperava. Então, esse é um estímulo extra. Então, o que a indústria já estava otimista pode ficar ainda mais agora. Tá certo, então conversamos com o economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Denis Medina. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Até mais. E agora, gente, vamos falar de saúde. A fila de espera para cirurgias eletivas tem sido motivo de preocupação para muitas pessoas que dependem da rede pública. Há mais de 1 milhão de pacientes na fila e a falta de médicos é uma das razões para essa longa espera. O Ministério da Saúde fez um acordo em março do ano passado com os 26 estados e o Distrito Federal para criar a Fila Nacional de Cirurgias Eletivas. Até janeiro deste ano, o programa realizou quase 650 mil operações agendadas que não tinham urgência, quase 1/3 de catarata. 37 mil pessoas fizeram cirurgia para retirar a vesícula, um aumento de 19% na comparação com o período anterior. Mas a lista de espera ainda segue longa. Mais de 1.200.000 pacientes aguardam por cirurgias eletivas. Em alguns estados, faltam médicos especializados em hospitais públicos. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos especialistas está concentrada no sudeste do Brasil e a maior carência no norte e no nordeste. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirma que uma das prioridades do governo é atender a demanda nas regiões que mais precisam, principalmente de anestesistas, cardiologistas e oncologistas. Segundo a ministra, a pasta tem aumentado as residências e buscado um trabalho conjunto com algumas redes de hospitais universitários, que são importantes na relação com o Ministério da Saúde para que eles também contribuam nesse processo de formação de especialistas. Goste ou não das altas temperaturas, prepare-se. Elas devem prevalecer até o dia 2 de maio por todo o Brasil. Essa, gente, é a 4ª onda de calor desde o início do ano e, detalhe, em pleno outono. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é considerada onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 graus acima da média por mais de 5 dias seguidos. E é exatamente essa previsão para todo o Brasil. As altas temperaturas deverão prevalecer até o dia 2 de maio, atingindo principalmente os estados da região Centro-Sul. Os termômetros podem superar os 35 graus Celsius na faixa central e oeste do estado de São Paulo, noroeste do Paraná, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Além de dias quentes, as madrugadas tendem a ficar abafadas em Mato Grosso do Sul, Paraná e oeste de São Paulo. A Climatempo emitiu informe chamando atenção para a amplitude térmica que pode chegar a até 22 graus de diferença. Além da onda de calor, o centro-norte do Paraná, o estado de São Paulo, noroeste e Triângulo Mineiro, sul de Goiás e centro-leste de Mato Grosso do Sul têm alertas para a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. A OMS estabelece como ideal que a umidade esteja entre 50% e 60%. E veja a seguir, o presidente da Argentina, Javier Milei, comemora 3º superávit mensal consecutivo. E ainda, líder norte-coreano Kim Jong-un supervisiona exercício de contra-ataque nuclear. A gente volta já já, portanto, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques internacionais dessa terça-feira para compartilhar com você. O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta segunda-feira que o governo registrou o seu terceiro superávit mensal consecutivo. O valor excedente chega a 275 bilhões de pesos, o que dá aí aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais. O superávit acontece quando as receitas do governo são maiores que as despesas. Tudo começou em janeiro, quando as contas públicas argentinas tiveram saldo positivo pela primeira vez em quase 12 anos. Para controlar a inflação elevada, o presidente Javier Milei implementou cortes nos gastos do Estado e reduziu subsídios do setor público. Segundo declarou o Fundo Monetário Internacional, o progresso alcançado pelo governo da direita é impressionante. Mas a instituição pediu que o presidente proteja os setores sociais mais pobres. Um estudo publicado pelo jornal Âmbito Financeiro projeta que 57% dos argentinos estão vivendo abaixo da linha de pobreza, mais de 26 milhões de pessoas. O Banco Central da Argentina anunciou a redução da taxa básica de juros do país de 80% para 70% e acrescentou que, desde que Milei assumiu, a base monetária foi reduzida, fazendo com que os preços sejam contidos. A agência de notícias estatal KCNA divulgou fotos que mostram o líder Kim Jong-un supervisionando exercícios militares em resposta a manobras conjuntas entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Simulação de contra-ataque nuclear na Coreia do Norte. As manobras da segunda-feira mostraram pela primeira vez o sistema de manejo de gatilho nuclear. O exército da Coreia do Sul já tinha anunciado que Pyongyang havia lançado vários mísseis balísticos de curto alcance, disparos confirmados também pelo Japão. A KCNA afirmou que as manobras foram realizadas em resposta a exercícios aéreos conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul realizados em meados de abril. Este é o segundo lançamento em menos de uma semana por parte da Coreia do Norte, que na sexta provou uma superogiva desenvolvida para um míssil de cruzeiro estratégico. Estes exercícios ocorrem depois da Rússia usar em março o poder de veto na ONU para pôr fim ao painel de especialistas que supervisiona as sanções contra o programa nuclear da Coreia do Norte. O líder criminoso acusado de ameaçar de morte a procuradora-geral do Equador foi preso nesta segunda-feira. A prisão aconteceu após 3 meses de sua fuga em meio a uma onda violenta de ataques narcoterroristas no país. O equatoriano Colom Pico foi detido junto com outras 4 pessoas, incluindo 2 detentos que escaparam da mesma prisão e uma irmã dele. As detenções ocorreram em uma área do pequeno povoado de Puerto Quito, a 160 quilômetros da capital. Conhecido como Capitão Pico, um dos chefes do grupo Los Lobos e considerado um alvo de alto valor pelas autoridades, o fugitivo escapou de uma prisão em Riobamba em janeiro, em meio a uma forte onda de violência narcoterrorista no país. O ataque levou o presidente Daniel Noboa a declarar o estado de exceção, que durou 90 dias e permitiu a mobilização dos militares nas ruas. 10 pessoas morreram depois que 2 helicópteros colidiram no ar na Malásia nesta terça-feira. As imagens são impressionantes e mostram o momento exato da batida. Vamos ver. O acidente aconteceu próximo da base naval de Lumut, que fica no oeste do país. As imagens mostram vários helicópteros cruzando o céu, quando 2 aeronaves colidem e caem em um complexo esportivo. Em uma delas estavam 7 pessoas e as demais na outra aeronave. O governo informou que os helicópteros estavam fazendo um ensaio para um desfile da Marinha Real da Malásia. Ninguém sobreviveu. Os corpos das vítimas foram resgatados e encaminhados para a identificação. O acidente está sendo investigado. Menos de um mês depois de um terremoto de 7,3 graus de magnitude atingir Taiwan, novos tremores foram sentidos nesta segunda-feira. O primeiro tremor de magnitude 5,5 aconteceu por volta das 17 horas e 8 minutos, 6 horas da manhã, no horário de Brasília. Uma série de tremores atingiu Taiwan entre segunda e esta terça-feira, sendo o mais forte deles de magnitude 6,3, com epicentro em Hualien, no leste da ilha. As informações são da Agência Central de Meteorologia taiwanesa. Foi em Hualien que ocorreu o epicentro do terremoto de magnitude 7,4, que atingiu Taiwan em 3 de abril,
deixando pelo menos 17 mortos e mais de 1.100 feridos. O primeiro tremor desta segunda-feira ocorreu às 17h08 pelo horário local e pôde ser sentido na capital, Taipei. O tremor foi seguido por uma série de réplicas. Os terremotos são comuns em Taiwan, já que a ilha está localizada perto da junção de duas placas tectônicas. E para a gente encerrar essa edição, vamos passear por uma das cidades mais famosas do planeta, Veneza, na Itália. O transporte, gente, por conta, é claro, da tecnologia. Nas imagens, podemos ver o motivo da fama dessa cidade, não é? Ela não é uma cidade normal, não. A sua arquitetura é única e é o principal ponto para que a cidade tenha se tornado patrimônio mundial. Os primeiros moradores dessa cidade se acomodaram na margem do Canal Grande e, com diversas transformações da natureza, os automóveis foram sendo trocados pelos barcos. Falando agora sobre fuso horário, enquanto aqui é de manhã, por lá já é de tarde. Eles estão 5 horas à nossa frente. Então, enquanto aqui são 8 horas e 55 minutinhos, por lá, na Itália, já é 1 hora da tarde e 55 minutinhos. Icônico, não é? E você conhece ou tem vontade de conhecer a Cidade Alagada? É com essas imagens, gente, para inspirar a sua terça-feira que a gente encerra essa edição por aqui, mas não se esqueça. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a Juliana Dariva chega com um boletim da manhã e eu retorno à 1 da tarde com o balanço das notícias, com tudo aquilo que interessa, que aconteceu na manhã dessa terça-feira. Até mais!